E começamos mais um podcast de Trocados Misteriosos. Mentira, pode começar você. Opa! Vamos começar sério, então. É um tema sério? É um tema sério. É um tema muito sério. Então vamos lá. Alguma vez você já sentiu que não podia ser você mesmo? Esse é o tema central do episódio de hoje. Porque, pela primeira vez na minha vida, eu, Larissa, me sinto 100% eu em um relacionamento. Que fofo! É, sim. É algo incrível. E o mais curioso, né? É com alguém 10 anos mais jovem que 9 eu. anos. 9. Por gentileza. É que eu sou de 87, você é de 97. 97. Mas eu sou de início de E eu 97. sou de dezembro, sim, você é de fevereiro. Então, sim. Por favor, contas corretas. 9 anos de diferença. Mas enfim, o que isso significa? Será que eu sou imatura? Você é um cara extremamente maduro? Pra quem já ouviu o podcast sabe que não. Ou será que as classificações de geração estão precisando ser reavaliadas? Geração Z, Millennials, geração Alpha, Beta, Gama. E os caralho a E os quatro. caralho a 4 boomers. O que será? O que será? Solta o clack. Clack! Pesquisadores e estudiosos sobre o comportamento geracional, como o Mário Rubens Rodrigues, um dos especialistas que mais analisam as dinâmicas das gerações, defendem que a idade não deveria ser o critério principal para categorizar uma pessoa ou um relacionamento. Ele, em um de seus artigos, comenta sobre como as novas gerações são mal compreendidas, com estigmas muitas vezes irreais que fazem com que se subestime suas reais capacidades. Interessante. Eu concordo com ele em certos pontos. Aquela frase, idade é só um número, é muito real, né? Sim. Mas temos que ver os dois lados, né? Querendo ou não, a idade é boa para diversos pontos, né? A maturidade. Você com 14 anos, você tem maturidade para um relacionamento? Para dirigir? Para beber? Para andar de carro? Fica aí, né, o questionamento. Eu achava com 14 anos que eu era uma pessoa extremamente madura. Eu achava com 10 que eu era uma pessoa muito madura. Você achava adultinho? Eu me achava muito adulto. Com 10 anos eu não podia fazer as coisas que as outras crianças faziam. Então eu achava que eu era muito maduro, responsável. Eu acho que isso é um preconceito. Porque existem pessoas, e eu acho que a questão intergeracional, ela se perde um pouco nisso, né? Porque existe uma pesquisadora, né, e psicóloga da USP, que se chama Evelyn Kennedy, que tem um artigo que fala sobre gerações e seus preconceitos. Ela explica que muitas vezes nós criamos uma percepção errada sobre a idade, colocando as pessoas em caixinhas, sendo que as gerações estão cada vez mais conectadas e interdependentes, justamente, né, pela troca de experiências e convivência entre elas. E se você for pensar, na minha época... Na minha época? Ah, talvez... né, eu sou uma senhora. Ter amigos mais velhos era uma coisa que me diferenciava muito. Porque eu não tinha só aquele círculo social de escola, eu tinha outras atividades. Então eu acabava tendo... Eu com 11 anos tinha contato com pessoas de 16. Eu tenho meu irmão mais velho também, acabava andando com alguns amigos dele e tal. Então acho que é até por isso que eu me achava uma pessoa mais madura. Mas eu sempre carreguei um preconceito também, principalmente na questão de relacionamento. Porque eu, enquanto mulher, e esse é um preconceito que talvez muitas pessoas ainda carreguem, achava inadmissível me apaixonar ou estar com alguém mais novo do que eu. E sendo que do outro lado, um homem estar com uma mulher mais velha... Não, o homem mais velho estar com uma pessoa mais jovem, né?
Nossa, você conseguiu uma novinha. Sim, existe isso, mas também do lado da mulher eu só consigo me relacionar com homens mais velhos porque as mulheres são mais maduras. Amadurecem muito mais rápido do que os homens. E não necessariamente, né? A idade, querendo ou não, é só mais um rótulo de diversos outros que generalizam muitas coisas e não funcionam, né? Tipo, generalizar, qualquer tipo de generalização não é muito adequada, né? Claro que serve para diversos padrões da sociedade, mas não é adequada em diversos outros pontos. E assim, o que me distanciava um pouco das pessoas, né, da minha faixa etária, quando a gente se conheceu, foi incrível ver que mesmo sendo mais jovem, você compartilha muitos dos meus interesses e objetivos, né? Mas agora me fala, alguma vez você já sentiu que a sua geração foi mal interpretada pela minha, por exemplo, né? Achando que vocês não tinham experiência suficiente ou que a tua idade te fez ser subestimado. Eu sei que no nosso relacionamento, quando a gente conversava, eu fiz isso com você. No início, né? Uhum. Mas no início... Eu não queria te conhecer. Não, no início foi eu fazendo uma piada idiota, né? Então, eu fiz alguma piada idiota. Mas eu amei a piada idiota. Mas sim, que nem eu já brinquei com ela, tipo, eu já saí com outras pessoas mais velhas também, e muitas vezes era até difícil conseguir sair, né? Que nem com você. É difícil você conseguir sair porque a pessoa já tem o pressuposto ali que você é um ignorante, um energúmeno que não sabe conversar, que só pensa em alguma coisa, ou seja, sexo, ou seja, sei lá, brincar de bola, sei lá, sabe? Então, sim, com certeza. Futebol de botão. Eu gostava, inclusive. Só que sim, com certeza, já passei por isso. E já cometi isso também, com pessoas mais novas do que eu, sim. Ainda cometo o preconceito, tipo, cara, sem paciência pra você, meu irmão. Assim, 22 anos pra baixo, sem paciência, meu irmão. E eu tenho 28. Olha só. Olha só. Como eu sou muito adulto. Mas com certeza já passei por isso já. E em diversas situações de pessoas acharem, nossa, você escreve correto, nem parece sua idade. Nossa, isso pra mim, assim, tipo, da minha geração, voltando a falar um pouquinho de geração aqui, escrever errado era algo inadmissível. Eu, inclusive, esse é um preconceito, gente, desculpa, mas que eu não consigo mas me desvincular. Você é formado em rádio, TV, especialização, comunicação. Eu escrevo pra viver. Você já foi copywriter? Sim, copywriter. Então, porra, não tem como, né? Ela pode, né? Mas esse preconceito, né, o preconceito ortográfico, que a gente chama, é o que eu carrego até hoje, assim. E é algo que diferencia muito as pessoas, mas nunca foi o que eu achei sobre você. O que eu achava é porque eu tinha saído, né, claro, de um relacionamento muito longo ali, de 10 anos, com uma pessoa 10 anos não, 5 anos mais velha do que eu. E eu achava que não ia ter a mesma aderência, o mesmo tipo de humor, a mesma... Nada, assim. Eu me dava super bem com o meu ex, mas existiam muitas coisas, assim, ele sendo 5 anos mais velho que eu, que me deixavam doida, e eram questões de imaturidade mesmo. E é por isso que eu falei sobre vivência ali no início, né? Porque eu acho que a vivência tem muito a ver com a idade mental das pessoas, né? Eu acho que podemos dizer assim. Tudo que cada um passou, né? Querendo ou não, diz muito. Tipo, eu sempre fui uma pessoa que nem você falou ali, de ter amigos mais velhos, né? Eu não tinha amigos mais velhos, porque eu sou uma pessoa... Você não tem amigos? Sou uma pessoa difícil de ter amigos. Mas assim, até nas rodas de conversa de família, eu acabava conversando com as pessoas mais velhas. E acabava me irritando muitas vezes, porque eu tinha já a visão de um adolescente, de uma coisa talvez mais progressista, alguma coisa assim. E então já ouvia, por mais que eu não falasse muito, né? Eu ficava ouvindo muito coisas. Então eu tive, querendo ou não, essa vivência de pessoas mais velhas. Mas eu também acho que não é
uma questão de maturidade. Ah, a gente tem o mesmo tipo de maturidade, por isso que a gente deu certo como casal. É mais talvez a vivência realmente, né? É que nem você falou, a experiência total do... O que a gente pode agregar Sim, pro né, um outro. para o outro. Uhum. O humor que você citou, que nosso humor, tipo, cada... Eu gosto de falar muita merda, não sei se deu pra perceber, mas... Então, nosso humor, a gente poder ser como a gente é mesmo, assim, um do lado do outro, né? É uma vantagem, independente da idade, que, tipo, podia ser 50 anos mais velho. Se a gente tivesse essa conexão de qualquer forma, já seria algo relevante já. É isso aí. Um ótimo exemplo disso está também no estudo do antropólogo José Carlos Ribeiro, que fala sobre as dinâmicas de convivência entre gerações. E se a gente for considerar que nós somos, né, de gerações diferentes, né? Ele fala sobre como essa troca entre as diferentes idades, ela tem se mostrado cada vez mais rica. Né? Ele argumenta que as gerações não são apenas uma sequência de marcos ou estereótipos, mas uma constante interação entre as experiências, né, dos mais velhos, assim como a inovação dos mais jovens. Sim. Entra até numa questão meio que política, né, de como as pessoas têm cabeça fechada para certos assuntos de uma... tipo assim, o seu tio é mais cabeça fechada para um assunto, você já é uma cabeça mais aberta, mas agora se tiver uma diferença de idade, tipo, a sua geração é a... Eu sou millennial. Millennial e eu sou a Z. Você é a Z. Sou a Z, tipo, no último ano pra virar o... Eu sou a millennial no último ano pra virar Z. Não. Eu sou millennial. E eu sou no último ano. E você é no último ano, assim. A Z, ela inicia a partir de 97. Só que é uma coisa muito interessante, até numa palestra que eu vi. Se você nasce 00:01 do Sim. dia 1º de janeiro de 1997, você é Z ou você é millennial? Então, tipo, novamente, né? Querer jogar numa bolha generalizada uma idade ali, uma faixa do espectro inteiro, jogar na bolha. Tipo, eu claramente sou mais criança dos anos 90, apesar de ser 3 anos, do que uma criança dos anos 2000. Uma criança que nasceu... E eu sentia isso, assim, tipo, porque eu me sinto cria dos anos 80. Uhum. Por questão de gostos musicais e tudo que eu vivi, eu experienciei. E eu acho que isso tem muito a ver pelo fato de que eu tenho um irmão que é 5 anos mais velho do que eu, e que ele vivenciou muito dos anos 80. E eu carreguei junto ali Ele gostos ensinou, né? musicais e muitas coisas, e assim como o meu pai também, né? Me trouxe muitas referências ali. Meu pai era muito jovem, gente, quando eu nasci. Ele tinha 24 aninhos, né? Naquela época, se você for pensar, em 1987, 24 anos... Era velho, pra ser sincero. Já tava mais velho, mas isso não... Eu acho que não, porque meu pai não é uma pessoa velha. Não, mas eu digo que naquela época, 24 anos, ter um filho, já era... Você já tá passando. Você tava na idade, né? Mas mas eu digo de pensar em relação, é claro, meu pai dentro do âmbito profissional, ele é um cara super responsável e ele é maduro em diversas frentes, assim. Mas se você for ver ele como pessoa, para brincar, para fazer piada, para o sarcasmo dele... Ele tem um sarcasmo mais jovem, né? Ele é muito jovem. Tem pessoas da idade dele que não vão entender um sarcasmo nosso, uma piada nossa. E ele super entende. Às vezes não, né? Mas eu acho que é mais por questão de barreira de linguagem, que ele tem um pouco também. Não, eu acho que barreira de linguagem ele não tem. É que no nosso sarcasmo também a gente tem um tom meio ácido, né? Então tem umas... E ele tem esse mesmo tom. Então, mas tem umas coisas que ele acaba não pegando, assim... Daí eu explico, ele se mata de dar risada. Tem que explicar, né? Porque
Mas... E ele replica, eu acho muito legal. Sim, Porque ele tenta se manter sempre atualizado. Mas ele provavelmente, citando seu pai, tem muita questão de dois países. Tem isso também, não né? só dois países, mas estados, né? Muita mudança, né? Vocês mudaram demais também. Então isso é um negócio que ele foi adquirindo conhecimento de cada ponta e provavelmente cada ambiente que ele tava pensava de uma forma diferente. Às vezes era sei lá... Tinha que se adequar, né? Ele sempre teve que se adequar, então ele sempre soube. E também ele nunca pôde ficar para trás em questão de humor, porque, querendo ou não, o humor é uma forma de segregar uma pessoa. Tipo, você faz um tipo de humor, essa pessoa não entende, você tá... Sei lá, vocês moraram no Rio Grande do Sul. Você faz um tipo de humor lá que aqui não funciona, aqui no Paraná. Não vai funcionar o humor do Rio de Janeiro. A linguagem é diferente a também, né? linguagem é totalmente diferente, então... Ele teve essa vivência, né? Como você falou, essa vivência que ajudou muito ele, né? Essa questão geracional aí. Mas eu acho que muito disso também ajudou a me manter jovem, né? Eu não quis revelar minha idade no primeiro episódio, mas se vocês sabem fazer as contas, agora vocês sabem que eu tenho 37 anos, eu vou fazer 38 no fim do ano, mas eu não me sinto com quase 40 anos de idade. E daí entra outra questão, né? Que é a palavra chata, né? Mas a internet, a globalização e tudo isso, de como os 30 são os novos 20. Eu sempre falo isso com o pessoal da faculdade, tipo... Isso significa que você tem 18? Você tá quase Gente, eu tô crime. Perto da ilegalidade. Você quase cometeu um crime. Se bem que eu fiz esse ano 18, então você cometeu um crime. Meu Deus. Nossa, eu comecei com 15. Você viu? Mas é meio que isso. As gerações, elas estão... Não é demorando para amadurecer, mas elas não necessariamente precisam amadurecer. Elas estão trabalhando. Não que as gerações mais novas de 20 anos não trabalhem. Não, elas trabalham, elas ajudam em casa, apesar de não sair tão cedo de casa, né? Tem muitos estudos que dizem que estamos saindo cada vez mais tarde de casa, né? Então, mesmo apesar disso, a internet ajuda nessa questão das gerações, a você se comunicar tanto com uma pessoa de 70 quanto com uma pessoa de 15 anos e conseguir ter o mesmo linguajar, porque assim como você escreve VC, seu pai escreve VC. Uhum. Então, toda a linguagem que a gente tem, a linguagem da internet é uma linguagem universal. O KKK. O seu KKK, ou se a pessoa ri com RS, você já sabe que é um pouco mais velha. Né? É boomer. Eu diferenciava muito, tipo, eu conversava com as pessoas na internet. Eu acho que quando eu comecei a namorar com você, eu ria ha. Eu acho, era bem diferente. E daí depois eu fui adequando, porque... E é engraçado esse negócio de risadas na internet. Porque risada diz a sua idade. A risada diz a sua idade. Se você ri, e eu tinha você é muito jovem. Mas eu tinha esse preconceito, assim, de mudar a minha risada, porque, tipo, eu não sou jovem, entendeu? Esses jovens rindo kkkkkkkk. Então eu ria ha. Né? Que era um 4. Misericórdia. Né? Eu ria nessa cadência. E pra mim, é um tom de, tipo, que sem graça que você foi. Então era muito isso pra mim. E agora, kkkkkk. Não, mas quando era muito engraçado, eu colocava em caixa alta. Nossa, isso mudava muito pra mim, que você tava gritando, tipo, Você virava... Mas você viu como é mais natural? Mas na internet é aquilo, outro problema da internet, né? A gente tá no tema, mas você interpreta da sua forma, né? Exato. O que tá escrito na internet. Cara, isso é um problema. E isso é um problema nas gerações. É um grandíssimo problema nas gerações. Hoje eu descobri que se você colocar, tipo, 7345 é uma linguagem da geração Z para dizer que você mudou minha vida. Se você colocar 1, 2, 3, 4, significa eu te amo. Daí eles estão falando por esses códigos. Nossa, nunca ouvi falar disso. Então, eu vi hoje. Meu Deus. E eu nem me aprofundei muito, assim. Eu falei, nossa, não, hoje eu tô com muita coisa na cabeça.
Mas eu vi hoje e parece que tem relação com o digitar nos teclados antigos dos celulares. Ai, meu Deus. É também a outra coisa de gerações. A gente quer falar de relação interpessoal, né? Relações amorosas, mas é outra coisa dessas gerações, né? De querer... de como voltar pro analógico é cool. Ai, gente. Pô, é um saco ficar clicando 3 vezes no mesmo número, Vocês já cara. tiveram que rebobinar uma fita? Nossa, cara. Não, o celularzinho Nokia, pô, legal, inquebrável. Mas é um saco você ficar clicando 3 vezes pra dar uma letra. Eu digitava muito rápido, Então, cara. a gente já eu sabia. Era muito foda. A gente aprendeu, a gente se adaptou. Sim. Mas hoje em dia é mais fácil. Tem um teclado com as letras inteiras. Pra que caralho você vai escrever 734, sei lá o quê, pra dizer alguma coisa? Hoje é um celular que tem 3 botões, quando tem. Não, tem um botão de... tem 3 botões, né? É. Na real que são 2, porque o de aumentar e diminuir o volume ali estão quase meio que interligados, né? Mas essa pira de, o analógico é cool. Mas é muito coisa da sua geração quase chegando na minha, né? Essa questão de o analógico é legal. Eu não vejo gente pra baixo da minha idade com essa vibe, assim. Não, eu não vejo. Eu acho que eles não têm nem noção. Nem é. Mas assim, a gente fica pirando em ter, por exemplo, uma vitrola. Que não é nem da minha geração. Quer dizer, é um pouco da minha geração. Mas uma eletrônica, que tipo, vai te dar um áudio mais limpo. Se bem que dizem que vitrola tem um áudio perfeito, né? Mas assim, eu não quero tocar um disco e ter que ficar esperando pra trocar de música na porra do disco. Eu quero pegar o disco. Mas isso você já fazia, ó, tá vendo como você não sabe? Você pega a agulha, tem as marcações ali no disco, sim. Você pula. Sim. Mas você tem que mexer nele. Não, você tem que ir fisicamente no bichinho pra E você tem que isso. decorar a porra do veio, que é a sua música favorita. Não é decorar, tem uma lógica ali. 2 veios é uma letra, 3 veios é outra. É tipo isso, existe uma lógica. Não, mas, porra, um trabalho do caralho. Quem for velho que me corrija, mas eu acredito que seja isso. Não, mas é um trabalho. Mas até onde eu sei, ficar mexendo na agulha é errado também. Ficar mexendo Não, assim. se você. Não, você pode puxar. Tem todo um cuidado, um então, carinho. Ela tem tipo uma pontinha de feltro e tal. Eu lembro, eu mexia nessas coisas. Mas esse não é o tema. Não é o tema. A gente tá fugindo. O tema é relações amorosas interpessoais. E os seus problemas, ou talvez soluções que eles têm? Você vê algum problema? Assim, que nem eu falei ontem pra você, um problema que eu já vi muitas vezes, já vi em muitas relações de pessoas próximas, que é o mais comum, né? É mulher mais nova com homens mais velhos. Uhum. É como essa relação acaba muitas vezes tornando o cara o pai dessa pessoa. Sim. Claro que não são todas. Sugar, né? Não, nem sugar. Mas não só no sentido financeiro que eu digo, mas no sentido emocional. Assim, de muitas mulheres que não tiveram pais ausentes, né? De como você vai ver e elas acabam namorando uma pessoa mais velha e essa pessoa mais velha acaba sendo como um pai para essa pessoa de diversas formas, né? De tratamento, não só na questão financeira. Claro que isso não é uma regra, não é, né? Tipo, só acontece sempre isso. Você não tem um pai presente, você vai namorar um cara mais velho que vai te tratar como pai. Não é isso, mas a gente já viu casos assim, que é um dos problemas das relações interpessoais, né? Que na minha visão, pelo menos, eu acho que é um problema porque a pessoa mas o meu relacionamento mais longo mesmo. Foi um relacionamento que eu era assim com uma pessoa 5 anos mais velha do que eu. Ainda não é tanto, né? Não é tanto, mas igual assim... se colocava nesse papel. Então. Se colocava nesse papel e assim, tipo, até de me... Sei lá, acho proibir, que de me... privar. Me desmoralizar num sentido de, tipo, como que você vai conseguir seguir sem esse apoio? Mas a questão agora que eu trago é a seguinte, a questão aí não é a idade, a questão é homem. Né? Eu não acho que o problema aí é a idade. Gente, é muito difícil ser hétero. Ser mulher hétero é um desafio muito grande. Mas assim, esse é o ponto. Tipo, a questão não é a idade. A questão é o cara... É o machismo, né? Não, porque mas... Não, porque você for pensar, tipo... É um
pensamento que tá ali Enraizado. involucrado, né, na sociedade, de que o O homem cara tem que tem que cuidar. ser o provedor. Sim. E assim, e não é culpa do cara, porra, tipo, não querendo defender o machismo. Mas assim, isso é algo que eu e a Monstrinha já falamos algumas vezes, de como o homem também tem esses problemas, né? De que a gente tem que ser o provedor, a gente tem que ser aquele ombro amigo, a gente não pode chorar do lado da mulher. É. E assim, apesar de eu ser mais novo que ela, eu também sinto isso às Não, vezes. e isso é muito nítido pela tua criação. Sim. E eu vejo várias vezes que a gente sai, é tipo uma coisa que a tua família tem, que Mas você de tem que todas. pagar, que você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Mas de todas as criações, pelo menos da minha faixa etária, assim, eu acho que de todas as criações da classe média baixa, né, Você pra tá falando baixo. que eu sou classe média alta? Sim. Você não foi a sua vida inteira, mas depois de um certo período da sua vida, você passou a ser. Eu, Larissa, não, minha família. Ah, sim, claro, mas, né? Eu saí de casa cedo. Fui bancada? Fui. Mas então, saí de casa cedo. então, é isso que eu digo. Eu sempre tive muita noção do que era meu dinheiro e que era dinheiro dos meus pais. Né? Então, pra ser homem independente da sua idade, quando você tá num relacionamento, sempre vão ter essas... Mas olha que embate, né? Porque as mulheres, elas estão crescendo cada vez mais com essa visão de independência. Tipo, temos que ser independentes, não podemos depender de homens, e isso acontece justamente por conta de relacionamentos que são extremamente abusivos. Sabe o que é complicado? Tipo, você vê muito isso na internet, mas quando vai colocar em prática, se você falar com meninas da minha idade pra baixo, não é tanto assim. Ainda tem o mesmo pensamento de, tipo, não, elas querem ser independentes financeiramente, assim, querem ter seu dinheiro pra, óbvio, não depender do homem, mas ainda querem que o homem seja um homem forte. Se for um cara que chora, nossa, como esse cara é frouxo. Ou se for um cara que, puta, o cara não pagou a janta do nosso terceiro encontro. Nossa, tem muito... A treta que teve com o do Caio Castro lá. Que ele tava totalmente errado. Ali pra mim, ele tava totalmente errado. Mas é um bagulho real, assim, tipo... as mulheres esperam isso. Na verdade, ninguém sabe o que quer. Ninguém... ao mesmo tempo que quer independência, ao mesmo tempo que o homem também quer mudar isso, não quer, porque é muito difícil essa questão de mudança. Então, antes de se relacionarem, eu acho que descubram quem vocês são realmente e aí vão se relacionar. A questão é não tenham preconceitos com as idades, com qualquer tipo de idade. Assim como eu te vi, olha como eu quebrei a cara, estou aí há 3 anos. A não ser que seja uma pessoa menor de idade, né? Não. Mas daí vamos falar sobre as minhas várias sessões de terapia quando eu comecei a namorar o Caleb. Lá vem que eu não ouvi essa história também. Claro que ouviu. Eu tinha muito receio de continuar o relacionamento com ele. E assim, quando a gente tava conversando, eu já tava gostando muito dele. A gente não tinha se visto, não tinha nada. Só que assim, poxa, 10 anos. 9. 9 anos. É algo que pesa muito, né? Tipo, principalmente sendo mulher. E eu sempre cresci com esse preconceito de tipo, ai, papa anjo. Porque mulher, quando pega homem mais novo, é papa anjo, é safada, é isso, é aquilo. Não sou safada. Não se coloca no lugar da sua idade. Exato. Tipo, o que você tá querendo? Tá querendo reviver uma juventude, não sei o quê. Sendo que você só tem 37 anos. Exato, mas assim, isso é o tal do preconceito que existe muito no machismo também, exato. Então, eu tinha muito receio em falar pra minha família, eu tinha muito receio sobre o que a família dele ia achar também. Então, quando a gente começou a ficar, que foi assim, ele insistiu para um caramba pra gente se conhecer, pra gente se ver. Insistir? Insistiu. Porque eu tava sempre tentando dar uns migué. E eu louco pra transar. Puta que pariu. Puta que pariu. Ele nem transou também na primeira vez. Segurei. Outro estigma feminino ali. Eu gostava de você. Se eu não gostasse, eu tinha dado. Não pode transar no primeiro encontro. No primeiro encontro.
O homem tem que pagar a conta e não pode transar no primeiro encontro. Nem teve conta, nem teve nada. Não, eu sei, mano. Eu fui a mais responsável. Não façam isso, crianças. Não chamem pessoas do Tinder para irem na sua casa. Nenhum tipo de pessoa. Nenhum tipo de pessoa. Fiz isso porque portaria 24 horas e a gente já tava conversando. Ela fez isso porque ela é irresponsável, não adianta justificar. Ah, tá. A gente tava conversando também fazia o quê? Uns 2 meses. Eu podia ser um assassino de 2 meses. Eu também podia ser uma assassina de 2 Sim. meses e tu vem aqui. Muito tempo livre. Mas eu tava armado. Eu ia falar uma besteira tão grande. Com a minha pistolinha. Média. Enfim. E eu até perdi o fio da meada. A gente tá falando, velho. Da questão dessa idade mesmo, da responsabilidade. Sim, e tipo do preconceito e tal. E daí a gente ficou. Só que eu não quis assumir, assim, tipo, logo de cara. Eu não quis. Estamos namorando, não sei o quê. E daí eu tive que levar pra terapia. E porque eu tava gostando muito dele. E fazia muito tempo que eu não me apaixonava. Me apaixonava de verdade, assim. Uhum. E aí eu tive que levar. Eu falei, porra, tô apaixonada por um cara 9 anos mais novo do que eu. E tá me fazendo muito bem. Tá uma maravilha. E isso tá me deixando miserável. Pessoa se auto-julgando. Isso está me tornando miserável, assim. E foi algo que ela falou. Foi muito certeiro. Tá dentro da legalidade? Ele é maior de idade? Sim, claro, né? Tinha 25. Então... Daí ela falou, tá feliz? Tô muito feliz. Então pronto. Esqueça julgamento de sociedade. Sim. Esqueça tudo. É muito um clichê, né, de uma pessoa que está se formando psicólogo, falar, antes de tudo, esteja com a terapia em dia. Se você vai estar feliz com a pessoa e ela é maior de idade, cara, segue. Tem 20 anos de diferença. Já vimos muitos casos que deram certo, a pessoa casou, a outra morreu, e a pessoa nunca nem quis se relacionar de novo. Uhum. Mas assim, procurem terapia no sentido de evitar se relacionar somente com pessoas mais velhas ou somente com pessoas mais novas por algum aspecto da sua vida emocional mal resolvida. Exatamente. Acho que esse é um ponto bom, porque pra mulher eu acho que isso pega muito mais, assim. Pega. E porque homem ficar com mulher mais velha, tipo... O homem nunca sai perdendo nesse caso. Tá ficando com uma mulher mais velha, tipo, nossa, você é foda, uma mulher mais velha. Tá ficando com uma menina mais nova, nossa, pegando uma novinha. Então o homem nunca sai perdendo. Agora a mulher sempre sai perdendo. Não, de namorar mais velho, eu acho que não. Já é meio que o estigma da sociedade. Assim, se for muito mais velho, ela é a gold digger. Ela tá querendo... Ela quer o patrimônio do cara, ela quer tudo. E inclusive o meu irmão mais velho com a minha cunhada. Minha cunhada é 13 anos mais nova do que ele. Quando os dois começaram a se relacionar, eu super achava que ela tava... Querendo dar o golpe. Tipo, dos 2 terrenos que o meu irmão tinha. Mas assim, não dá muito... mais do que a gente tem hoje. Não dá muito pra julgar esse pensamento também. Eu entendo, tipo, uma mãe, uma avó de 60, 70 que pensa algo assim. Assim, a questão vai ser o tempo. O tempo vai arrumar isso. Tipo, agora como você respeita, você sabe, porra, não era só isso. Uhum. O seu pai sabe que não era só isso, né? A madrasta sabe que não era só isso. Então... Não, e a minha família, porra, quando a gente começou a se relacionar, perguntaram tua idade, cagaram. Sim, porque já tinha uma experiência, né? Já tinha uma experiência do seu irmão. Que era inverso, né? Era um homem com uma mulher mais nova. Sim, mas eu tinha muito medo. Mas... E eu, assim como eu tinha muito medo também com a tua família, mas quando você falou que você tava ficando com uma pessoa 9 anos mais velha que você, você comentou que eles ficaram super tranquilos, porque eles estavam te vendo feliz e era isso que importava. É o que minha mãe sempre fala, eu estando feliz e assim, não sendo uma pessoa... Tem isso também, né? Famílias funcionais, né? Você tem que ter uma família funcional. Então, era uma coisa que eu ia citar. Tipo assim, o tempo, muitas vezes, vai resolver esse problema de julgamento. Tipo, nossa, a gente acha que ela só tá com você por causa do seu dinheiro. Mas se isso perdurar por 2, 3 anos, aí você tem que realmente
se você não conseguir deixar isso de lado e ficar bem consigo mesmo, né, na terapia, coisa assim, você tem que ver com o seu marido e ficar bem entre vocês, porque no fim das contas vocês estão formando uma nova família. Exato. É claro que é muito ruim, tipo, ficar distante de qualquer parte da família, seja pai, mãe, avó, tio, tia. Mas, gente, o que Mas interessa é sempre a tua felicidade Isso, também, se você né? tá feliz, se sua terapia tá em dia, você tá feliz, assim, realmente, você não tá feliz na ignorância, né? Porque tem muita essa felicidade, que é uma ótima felicidade, a ignorância é muito boa. Mas, assim, se você não tá feliz na ignorância, se você tá feliz realmente num relacionamento saudável, o que importa é a sua felicidade, não é o que a mãe de um acha, a pai de outro acha. É só o que vocês dois realmente entendem e conversem, né? Conversem pra deixar isso claro, né? Pros dois, tipo, que essa relação vai durar, vai perdurar e tudo mais. Então acho que é muito isso. E que independente, né, de julgamentos e tudo mais, vai seguir, porque é isso que você quer. E daí eu queria retomar a pergunta para vocês, né? Porque eu me sinto 100% eu. Eu já tive conversas com o Caleb em que ele se sente 100% ele nesse relacionamento. E eu acho que isso é algo inédito para os dois. Sim, sim. É que eu sou meio despirocado da cabeça, né? Mas realmente, tipo, é algo que eu falei essa semana pra você isso, né? Não sei, essa semana passada, sobre como eu sou eu mesmo do seu lado. Apesar de eu ter uma máscara no trabalho, uma máscara na faculdade. Temos todos. Né? Todos nós temos, assim, tipo, na faculdade eu também sou bem deslocado, falo várias coisas, assim. Eu no meu trabalho também. Mas, assim, aqui, com a monstrinha somente, é diferente. Eu falo outras atrocidades, ou falo até coisas mais sérias, que também é mais difícil eu falar em qualquer outro ambiente, né? Tipo esse tema. Esse tema eu não sou de falar sério, é pra falar quando bosta. Exato, não. E a gente se entende de uma forma que pode ser a maior atrocidade do mundo. A gente nunca vai levar a sério. Sim. Porque a gente conhece o tom um do outro, a gente se entende num nível, assim, que pra mim vai muito além. Sim, e isso foi meio que desde o começo, né? Eu acho que desde conversa de... Foi desde a primeira piada que tu soltou já. Porque assim, é outro ponto, né? Que conversa de internet é uma roleta russa, né? Você não sabe se a pessoa vai entender o seu humor. Exato. Muitas vezes eu já joguei uma piadinha, a pessoa levou totalmente pro lado contrário. Sim, eu também. Sabe? Então... Nossa, principalmente o homem, porque o homem tem um ego tão frágil. Tem um ego frágil. Não, então, e a gente tem isso, né? Você também fala uns bagulho e eu super entendo. O meu pau, gente, é médio, eu não estou bem com isso, e ela segue tocando nesse assunto. Você tocou... Cara, você tem uma fixação com esse pau médio, eu só reforço, só dou engajamento pra piada. TCC, você tem que estudar um pouco de TCC, você não pode reforçar um comportamento. TCC. Eu também odeio, mas é questão de reforço positivo e reforço negativo. Você não pode ficar reforçando. Tipo, a gente começou falando, qual foi a última vez que você sentiu você mesmo nesse episódio? Eu, em relação a TCC, qual foi a última vez que você sentiu um Golden Retriever? Porque era assim que eu me sentia com a TCC. Sem querer ofender. Não, temos mas eu odiava. É que depende do profissional. Tem profissional a minha profissional, assim, tipo, eu tinha preconceito por ela ser mais nova. Verdade, ela é nova, né? É verdade, eu já entrei em contato com ela para um trabalho e ela realmente é nova. Não é. Essa daí que você entrou em contato é da Gestalt, é a que me acompanha até hoje. Muito boa. E ela é nova também? Ela é nova, mas daí já não tinha preconceito, porque ela tem... Porque você já... A gente divide o mesmo neurônio. E porque você já tinha passado pela experiência da outra profissional também. E tinha passado pela psicanálise também, né? Que me humilhou, derrubou, me jogou no chão. Psicanálise é uma delícia. Me abriu inteira, me fez sangrar. A Gestalt era pra fazer isso. Não, e daí quando eu tava ali morta no chão, a Gestalt me ergueu. A Gestalt E eu acho também que relacionamentos intergeracionais, eles vão além de relacionamentos amorosos. É claro que esse deveria ser o nosso foco. Sim. E porque a gente tá falando bastante do nosso relacionamento também, a gente tá falando dos nossos receios e medos, e eu acredito que isso talvez
sei lá, brilha alguma coisinha, um pontinho ali em alguém que tá ouvindo. Não, mas é um bom ponto você trazer isso, a questão da relação de outros ambientes, relações amorosas, né? Uma relação de trabalho, que é assim, é muito comum você estar numa empresa, você seja estagiário, seja qualquer coisa, ter uma pessoa mais velha lá, que manda em você. E eu sou essa pessoa mais velha hoje, meu Deus! Mas assim, você tem que tomar, o ambiente de trabalho, ele já tem um agravante de pressão logo nisso já para uma pessoa mais nova. Ela não pode ser ela mesma, mas nem fudendo. Essa pessoa mais nova, ela tem que ter um linguajar diferente. Óbvio que no ambiente profissional você vai ter que ter, mas com o seu gestor, com a sua gestora que seja mais velha, você vai ter que ter um trato diferente. Você vai repensar 10 vezes no que você vai falar, no que você vai mandar no e-mail. Então essa diferença, essa relação intergeracional quando chega no trabalho é até mais tóxica, no meu ponto de vista. Eu acho assim, eu tive muita sorte de estar extremamente terapeutizada quando eu entrei no meu trabalho, porque eu tinha problemas sérios com gestores sendo mais novos do que eu. E quando eu entrei nesse trabalho, a minha gestora também, uma diferença de 8, 9 anos de idade, assim, tipo, mais nova do que eu. Só que daí eu já tinha consciência de que tinha experiência, de que tinha o conhecimento, de que sabia tudo. E se tinha ali, exato, estava ali é porque tinha um motivo. Então eu já estava muito mais tranquila, ao mesmo tempo que eu tinha uma colega ali de trabalho que, por ser 2 anos mais velha do que a recém-nomeada gestora, achava injustificável, né? Mas é algo que eu já senti também, tipo, é a questão da pessoa sentir uma falta de respeito, né? A pessoa não consegue respeitar uma pessoa mais nova. Tipo, como que esse moleque? Como que esse moleque tá mandando eu fazer alguma coisa? Mas eu limpei as fraldas desse moleque. Exato, mas assim, tipo, quando tu nasceu eu já menstruava. Tem essas coisas. Eu, inclusive, antes do trabalho que eu tô hoje, eu trabalhei numa assistência técnica como marketing. E o dono da assistência tinha 26 anos. E teve um dia que ele gritou comigo. E eu falei, olha, tudo bem, você é meu chefe, eu respeito isso. Mas independente, né? Você não grite comigo, porque quando tu nasceu eu já menstruava. Mas não é nem questão de idade. Eu falei isso pra ele. Mas não era nem questão de idade, né? Aí é questão de bom senso, né? Tipo, você não grita com ninguém. Independente se você é o chefe, se você... Até pai e mãe gritar é algo... Ultimamente é algo visto como rude, né? Algo ruim. Mas é um tipo de violência. É um tipo de violência. É um tipo de violência que te traumatiza. Sim, é algo mais silencioso, né? É algo mais difícil pra você. Porque tipo, não é uma agressão física, mas se você cresce num ambiente em que você tá acostumado que as pessoas gritem com você, isso acaba levando para outro tipo de violência um pouco mais séria. Sim. E isso é terrível. E não é isso que ninguém quer que aconteça. Mas, enfim, eu cheguei nesse trabalho novo, já bem calejada, e a gestora que eu tive, que quando eu entrei na época tinha 26 anos, hoje eu vejo ela foi a melhor gestora que eu tive ao longo da minha carreira profissional. Sim. Que já é uma carreira profissional de mais de 15 anos. Então, imagine. Não, e muitas vezes um gestor mais velho, ele se sente no direito de tratar mal também, porque ele tem uma outra perspectiva de vida, né? A pessoa, ela sofreu provavelmente. Tem o Whiplash, né? Que é um filme muito bom que eu gosto, que é aquele cara, aquele músico, aquele professor de música antigo, que batia no aluno, que puxava o aluno ao máximo, porque sabia que fazendo isso ele vai extrair alguma coisa boa. Mas assim, não é assim que funciona. Mas então é outro ponto que as pessoas mais novas ou pessoas mais velhas têm que tomar cuidado dentro do ambiente corporativo. É não se deixar que pessoas, né, em cargos elevados lhe tratem de qualquer forma, como se você fosse um simples empregado. Não, né, mas eu também quero dar outra questão assim, porque eu acho que essa geração mais nova já está muito empoderada em relação a isso. Sim, que a gente viu os vídeos lá,
da Maíra, por exemplo, de pessoas, né? Não, sim, eu acho que elas já estão muito empoderadas em relação a isso. Eu tenho muito Gen Zs ali na minha equipe. E é o seguinte, gente. Tem coisas que não dá, sim. Tem coisas que não dá. Tem que se tocar. Trabalho é trabalho, não é passeio. Não é amizade, né? Não é amizade, não é o recreio, não é o teu momento de descontrair. Você tem metas, você tem prazos, você tem que cumprir esses prazos. E é isso, essa é uma coisa séria. Mas assim, eu nunca vou tratar ninguém mal. Não, mas ali dentro. O meu Nunca. ponto era isso. O meu ponto é, tipo assim, não seja tratado mal, não sofra burnout por causa de trabalho. Mas também tem a noção do que é burnout. E assim, se você não está fazendo o seu trabalho, a pessoa vai te cobrar. E outras pessoas vão fazer o trabalho que você não está fazendo. Não, mas a questão é a seguinte, outras pessoas vão te cobrar, só que existe um cobrar de um gestor, de um líder, e existe um cobrar de uma pessoa mal educada. Porque esse até é um assunto que já viralizou, né? A Gen Z no mercado de trabalho. Sim, a gente viu vídeos de pessoas, né, que se demitiram por tal coisa, ou coisas aleatórias. Ou que acharam que férias remuneradas era que a empresa ia reembolsar tudo que a pessoa gastou nas férias. E assim, gente, é um tema até recorrente ultimamente com o meu psicólogo, que é o capitalismo. O capitalismo é uma merda. E quando você falando do nosso relacionamento, você tá falando do capitalismo. Mas tem muito a ver, porque a gente tá sofrendo. Tem muito a ver. O capitalismo vai te... um outro ponto dessa geração, dessas relações que a gente tem, que a gente pode discutir, é a questão financeira também. Sim. O trabalho é uma questão financeira, né? Como a minha geração ainda consegue ter algumas coisas, mas porque ele vai herdar do seu pai que trabalhou pra caramba. Mas ele mesmo, para conseguir, é muito difícil. É muito difícil. É muito difícil. E para as próximas gerações, também está ficando difícil. Você até chegou a ver uma entrevista, se não me engano, que você falou que essa geração vai ter mais dinheiro que a gente. Exato. Mas é herdado, não é conquistado. Aí porque é muito difícil. O que eles vão fazer com o dinheiro é que vai fazer a diferença. As novas gerações vão ser as gerações mais ricas. Mas com dinheiro herdado e beleza, investido e sem problema nenhum dinheiro herdado. Você vai fazer o que com coisa do seu pai? Né, inteligente. Mas assim, eu e o Caleb, a gente tá num limbo ali que tá tudo muito caro, as pessoas ganham muito pouco. E assim, nem ganham pouco. Pra realidade do Brasil... Não, é até bom, assim. Aqui em Curitiba, a gente ganha bem, só que o gasto de uma capital acaba sendo mais alto. E o preço das coisas para você adquirir algum imóvel, algum carro, alguma coisa, para você ter um bem em seu nome, tá muito mais difícil. Não que na época dos nossos pais, de coisas assim. Na época dos nossos pais custava R$2 um terreno. Não, mas eles ganhavam 0,1 centavo. Tipo assim, não era fácil, não é querendo dizer isso. Era fácil, sim. Não é querendo dizer isso. Tô revoltada, mentira. Mas era mais fácil, sim, gente, porque... claro, a gente teve governo Collor, a gente teve um monte de questões aí da inflação, que foram... poupanças retidas e tal, é só dar uma olhadinha ali na história para ver como que foi complicado também. Só que viver era muito mais barato. Sim, com certeza. Tinha, apesar de você ganhar menos, era mais, custava menos ter alguma coisa e era mais fácil ter alguma coisa porque tinham menos pessoas, tinham muita terra, havia muita terra, né? Sim. Hoje em dia tem muito prédio, mas daí para você viver num prédio, você tem que pagar um condomínio abusivo. De R$1.700. Então tudo ficou mais complexo também nessa questão dessas gerações, né? Exato. No fim era pra gente estar falando entre relações intergeracionais, mas a gente tá falando de gerações, né? Que como é difícil e como essa geração nova ganha dinheiro de outras formas também, por outros meios. Como a gente tá tentando ganhar dinheiro agora, né? Sim, por esses meios, que eu já... like, compartilhe. Que eu já tentei muito no passado, no início de YouTube, no início de live streams, mas como essas formas novas de ganhar dinheiro também ajudam e
e dão dinheiro, muito dinheiro para poucas pessoas. Exato. É um dos problemas, né? Esse é outro Dá problema. muito dinheiro para poucas pessoas e às vezes para pessoas que não mereciam, não vou falar uma coisa dessa, mas que convenhamos, são pessoas, né, no mínimo questionáveis de ter tanto apoio, tanta coisa assim. Mas cada geração tem uma dificuldade e uma forma de viver e de ganhar dinheiro. A minha, né, a nossa, podemos dizer até, Sim. tem uma puta de uma dificuldade para diversas coisas. A nova geração, se souber trabalhar, né, o que a gente viu aí já em muitos relatos que muitas vezes não sabem trabalhar, porque também não foram ensinados, que daí é um outro problema. É o problema da geração. É o permissionismo, né? É o problema da geração boomer ou não? Ou da sua? Eu sou filha dos boomers. Eu acho. E que os boomers acham que... E boomers pega também a Z, que é o teu, né? A tua geração. É o problema dos pais millennials que estão passando agora. Mas os pais millennials agora, como assim? Eu sou uma adolescente. Eu não tenho filho. Não, então, mas a maioria tem da sua idade. Não, a maioria não tem na minha idade. Os millennials estão optando por não ter filhos. Mas sim, eu conheço gente que tem, só que ainda são crianças. Não é gente que está no mercado de trabalho, nem tem como. Sim, sim. Então, mas então a culpa é dos boomers. A culpa é dos boomers, porque eles tiveram... mas assim, a culpa é deles e é muito triste, né, falar isso. Porque eles querem o nosso bem, né? Exato. Assim, eles sofreram muito. Meu pai sofreu muito. Não, e tudo que eles fizeram, assim, tipo, a gente vê pelos filhos, era exatamente o oposto do que foi feito com eles. Tipo, você não tem que trabalhar, você tem que estudar. Se você estudar, você vai ter um trabalho que seja menos degradante, ou que... Nenhum trabalho é degradante. Nenhum trabalho é degradante, mas enfim. Vai ser um trabalho menos pesado, menos pesado, você vai trabalhar inteligente, você não vai trabalhar duro. E eu acho que, na verdade, todo trabalho é duro. É independente, só mudou a forma, que antes era carregando um saco de cimento, hoje é carregando um chefe. Carregando um saco de cimento e tá tudo bem. Mas Outro é carregando um chefe emocionalmente. Sim, mas assim, a gente diz que a culpa é deles porque eles sofreram para ter as coisas. E eles, obviamente, como todo pai e mãe, não quer que o filho passe pelo que ele passou. Bom, e com isso, com esses vários assuntos que todos tinham como foco relação, às vezes não relações amorosas. Eu acho que a conclusão desse episódio é: a gente tá feliz. Sim, e a gente espera que vocês estejam felizes, estejam de terapia em dia, estejam bem com a sua família. Se não estiverem, estejam bem com seu amigo, com o seu amor, com o seu cachorro, com o seu gato, com o seu papagaio. Não deixem de viver por estigmas da sociedade. Deem, assim, deixem o coração aberto para pessoas mais novas, para pessoas mais velhas, só para você ser feliz, pensando em ser feliz. E se faça essa pergunta: qual foi a última vez que você se sentiu como você mesmo? Perfeito. Na presença de outra pessoa. Eu acho que a gente encerra com esta frase, que é uma frase muito boa. E seria legal ler nos comentários quando foi, né? Então é isso. Obrigado por quem ouviu esse episódio. Obrigada, gente. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, beijo. Beijo.